Pessoal, boa tarde a todos. Iniciaremos aqui em 5 minutos, tá? Estamos aguardando o resto do pessoal entrar. Álvaro, benefício Vamos, do tempo, acho que podemos começar já. vamos iniciar. Estamos já com um quórum aqui, já bem representativo. O pessoal agora, em definitivo, então, boa tarde a todos. Prazer tê-los por aqui para falar desse tema tão representativo para nós, né? Nós, como uma empresa prestadora de serviço, uma empresa que sempre está buscando inovação e que trabalha com muito dado pessoal, uma empresa que trabalha o dado pessoal para dentro de casa, né, dando toda a segurança e conformidade com lei, mas também presta esse serviço para os nossos clientes. Temos aqui também alguns clientes, ex-clientes, né, prestigiando o nosso evento. E eu gostaria de começar aqui só falando, né? A Débora já é uma pessoa da casa, vocês conhecem, eu apresento aqui a doutora Érica, né? Doutora Érica
é uma ex-cliente nossa, né? A gente teve bastante relação no trabalho de implementação, diagnóstico e implementação de LGPD na Rede Bahia, isso alguns anos atrás, né, doutora Érica? E ela é a nossa palestrante convidada, né? Ela é advogada e DPO da Rede Bahia, é CEO da Educa Privacy, ela é vice-presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Bahia e ainda consegue arrumar um tempo para ser professora, escritora e consultora, né? Tem como destaque participação em grupos de trabalho de implementação de LGPD, tem o selo de profissional renomado 2025 pela Intelijur, e primeiro lugar no nono prêmio de gestão do departamento jurídico da Intelijur, no segmento mídia e informação. Para compor aqui o time, junto com a Débora também, tem Gustavo Santarém, que é um executivo de TI, head de estratégia e soluções em tecnologia, especialista em crescimento, inovação e produtos digitais, hoje à frente da LGTI, que é o nosso parceiro, ajudando a desenvolver plataformas como a WISP, onde a Vex está engajada. Antes de passar a palavra aqui para a Débora, para ajudar aqui na condução, eu fiquei refletindo aqui de quantas vezes o meu dado pessoal foi compartilhado hoje, né? E a verdade é que a gente não tem ideia, né? Então, o que fazer frente a isso, né? Como mitigar esse risco? Porque uma coisa das mais importantes que a gente tem hoje é o dado pessoal, né? Então, para a gente combater isso é o conhecimento, né? É o conhecimento. Razão é essa deste webinar, né? Que a gente vai falar dos principais riscos de IA, sob a ótica de LGPD. Vamos falar de governança e boas práticas para o uso de IA com dados pessoais. E vamos falar de recomendações práticas para políticas, processos e cultura. Então, o Data Privacy Day, ele existe para lembrar algo bem simples, só que muito importante e poderoso, né? E os dados pessoais, eles representam pessoas, representam histórias, representam escolhas, vulnerabilidades e, sobretudo, direitos, né? Então, mais do que uma data no calendário, né? É um tempo nosso aqui de uma hora, que é um convite à reflexão sobre como lidamos com informação, tecnologia e confiança. Passo a palavra aqui para a Débora. Obrigado, pessoal. Obrigada, Álvaro. Bom, quem é da Vexia me conhece, então, né? Sou consultora, mas para quem não é, sou consultora da Vexia, atuo na área de proteção e privacidade de dados, nos projetos de implementação, adequação à lei. E eu agradeço, né, da Érica ter aceitado o nosso convite para falar desse tema hoje, que é inteligência artificial com proteção de dados. Também o Gustavo, que vai falar um pouquinho da ferramenta da WISP, que em parceria com a Vexia foi desenvolvida aí para apoiar em avaliações preliminares de LGPD, de implementação desses projetos dentro das empresas. Como o Álvaro disse, né, a gente não sabe quantas vezes hoje no dia o nosso dado foi compartilhado, e muito menos quantas vezes no dia uma inteligência artificial consumiu os nossos dados para traçar um perfil de consumo nosso, para traçar alguma decisão a nosso respeito, e muitas das vezes a gente sequer consegue rever essa decisão que a CIA tomou a nosso respeito, né, com base de critérios que alguém treinou ela para falar, tome essa decisão em nome dela, porque eu te treinei assim e eu quero que você execute isso. Então, a Érica possui livros, inclusive, a respeito, né, artigos desse tema, e eu escrevi, inclusive, em parceria com ela, envolvendo inteligência artificial e tratamento de dados, e eu espero que vocês aí absorvam o máximo de conhecimento com essa profissional excepcional que a gente trouxe aqui hoje para tratar desse tema com vocês. Muito obrigada, Érica, eu vou estar com a palavra aí agora. Obrigada, Débora. Obrigada, Álvaro. Gustavo também, prazer estar aqui com você hoje. Boa tarde a todos e todas. Para mim é um grande desafio estar aqui falando para vocês e uma grande honra. Eu não podia recusar esse convite de Débora.
E eu espero que seja uma hora produtiva. Não sei se seria uma hora, mas acho que seja um momento produtivo para a gente, que a gente possa adquirir conhecimento. E eu estou bem à disposição para vocês podem colocar no chat qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu acho que vocês reagindo também fica mais dinâmico, fica mais interessante. Eu acho que é um momento, uma oportunidade para a gente tirar dúvidas de assuntos tão importantes quanto inteligência artificial e Lei Geral de Proteção de Dados, na verdade, proteção de dados, não a própria LGPD, mas o contexto, sim. Porque quando a gente fala de dados pessoais, nós estamos falando de pessoas. Somos todos nós. E quando a gente estuda esse assunto, quando isso é levado dentro da sua empresa, não é levado para você atuar somente no seu trabalho, mas é para que você adquira conhecimentos que possam utilizar também na sua vida como pessoa. Então, para mim, é uma grande honra por uma questão até de estar gravando, estar no YouTube também, e por questões de ESG, eu vou fazer minha autodescrição, porque podem ter pessoas com deficiência. Eu sou uma mulher branca, olhos azuis, 44 anos, vestindo um casaco preto, um vestido amarelo, e vou estar aqui essa hora, essa uma hora aqui com a Vexia e com todos vocês, fazendo aqui essa exposição sobre privacidade e inteligência artificial. Nós estamos com um público bem uniforme. Temos pessoas de todas as áreas, todos os segmentos. E aqui não é um curso específico que a gente vai se aprofundar muito. Então, eu trouxe conceitos gerais e aplicações práticas para a gente entender como é que a gente pode aplicar a parte da inteligência artificial dentro do nosso trabalho e também compatibilização com a proteção de dados. Eu vou compartilhar aqui, vocês vão confirmando por mim, comigo, Débora também, se está tudo ok. Vou compartilhar aqui com vocês. A partir de agora, a Débora está ok? Certinho, Pronto. Érica. Já Já está no estamos modo vendo sua apresentação para tela. vocês? Pronto. Ainda não. Eu Agora sim. vou minimizar, não vejo mais a reação de vocês. Qualquer coisa, vocês vão reagindo e Débora vai me sinalizando se tiver algum questionamento no chat que a gente vai parando e vai explicar, tá? Então, eu vou começar, a gente já colocou o tema aqui, inteligência artificial, LGPD e gestão, desafios e oportunidades na era digital. Então, vamos aqui para o próximo slide, que é basicamente a minha apresentação, que a Álvaro já fez. Para mim não está passando aqui, está passando, Débora? Não, Érica. Não, né? Você acha que travou aqui no computador. A gente testou na estante. Estava funcionando bem. Vou tentar tirar aqui. Ah, agora passou. Foi. Pronto. Basicamente, a Álvaro já me apresentou, mas além dessas minhas atribuições, meus cargos, ainda sou mãe de duas menininhas, uma de 1 ano, outra de 8 anos, então a gente tenta compatibilizar tudo, mas dentre advogada, consultora, escritora, palestrante, aí falou, ainda arranja um tempo para ser professora. Acho que professora é uma das coisas que eu mais gosto. Passar conhecimento é uma coisa que me enche de orgulho e de motivação. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto é estar aqui conversando, passando conhecimento e através das perguntas de vocês também a gente aprende muito, isso não tem preço. Então, para a gente começar a falar sobre esse processo, dessa era digital que nós estamos hoje, nós temos, claro, que falar algumas revoluções, que é a questão da revolução tecnológica, que ocorreu principalmente a partir da quarta revolução industrial, né, que é considerada a partir daí a questão da integração da máquina com o homem, a questão da ascensão da própria inteligência artificial como protagonismo de uma transformação digital. Por que que eu falo isso? A ascensão. Porque a gente vai ver que, por mais que a inteligência artificial esteja recentemente popularizada, ela é bem mais antiga do que a maioria de vocês imagina, eu tenho certeza disso. E principalmente a gente tratar um pouquinho a privacidade como um direito e a proteção de dados também. Então, mais ou menos contextualizando rapidamente a parte da história, a inteligência artificial, para vocês terem uma ideia, lógico, ainda em seus primórdios, ela foi originada através da criação de quê? De algoritmos. Eu sempre gosto de trazer essa informação, porque quem criou o primeiro algoritmo do mundo foi Ada Lovelace, em 1842. Então, olha como as mulheres não podiam nem estudar nessa época, e ela foi uma pioneira que criou uma fórmula matemática que designou hoje os algoritmos. A partir de 1950, Jair Alan Turing, ele começou a publicar o primeiro trabalho científico falando sobre,
com essa terminologia de machine learning, de inteligência, na revista Mind, né? E aí ele explicitou a expressão machine intelligence. Em 1955, foi que o professor John McCartney utilizou pela primeira vez o termo inteligência artificial no projeto de pesquisa lá nos Estados Unidos. E ele definiu como capacidade da máquina realizar funções que, se realizadas por um ser humano, seriam consideradas inteligentes. Então, a gente imagina, olha, a OpenAI, ChatGPT, tem pouco tempo, a inteligência artificial não, olha como a história já vem trazendo esses conceitos, e que não é algo tão novo. Mas a ascensão dessa tecnologia é que, de um tempo para cá, recentemente, houve toda essa explosão e essa popularização que a gente encontra hoje, né? E esse impacto social, né? Principalmente pela evolução rápida com que essa tecnologia está se desdobrando. E o que é essa inteligência artificial? O conceito em si, doutrinariamente, ele é complexo. Existem vários doutrinadores com vários conceitos diferentes, mas tentei simplificar aqui para vocês como ela simula uma inteligência, né? Que ela simula o processo de inteligência humana através de meios de algoritmos, e as máquinas têm a capacidade de aprender, essa questão destacada do aprendizado da adaptação, ela aprende padrões para realizar tarefas mais complexas. Para quê? Para que essa capacidade seja utilizada para identificar e solucionar problemas de forma autônoma e sem intervenção humana. Tem um amigo meu que ele costuma dizer, ele é gerente aqui de TI da rede, ele diz assim, eu não acho a inteligência artificial não é inteligente. Na verdade, eu concordo com ele, porque, na verdade, ela trabalha com uma grande base de dados e, a partir dali, ela vai aprendendo aquele padrão e faz, lógico, uma capacidade analítica muito mais rápida, mas dentro daquela base em si, né? Então, ele diz, a inteligência artificial não é inteligente ainda é o ser humano. E eu concordo com ele. Por isso que quando muitas vezes, alguns doutrinadores dizem, olha, a inteligência artificial vai acabar com o ser humano. Eu acho que ainda, pelo menos nesse estágio que está, creio que não. Eu acho que ela vai selecionar pessoas no sentido de capacidades. E cada vez mais, creio eu, que as pessoas que têm que desenvolver uma capacidade analítica para poder sobressair, conseguir se adaptar aí nesse mercado, nesse meio, nessa sociedade, com esse boom tecnológico e expansão da inteligência artificial. E quais são os principais tipos, né, de inteligência artificial que a gente está no dia a dia e muitas vezes a gente não nem percebe como é que isso se aplica? A gente tem o machine learning, que é justamente o aprendizado da máquina feito com pouca programação. Ela deixa a máquina aprender por conta própria do banco de dados que ela é alimentada. Como é que isso está no nosso dia a dia? Por exemplo, na nossa Netflix, na Amazon Prime, no Spotify, eles fazem esse tipo de programação, né, a depender desse perfilamento através dos dados, através do momento em que você assiste determinados filmes, faz algumas perguntas para personalização. Então, essa é considerada uma IA por Machine Learning. A gente tem a Deep Learning, que é a máquina, ela recebe um conhecimento profundo, uma programação mais complexa a partir de algoritmos, e elas tentam imitar o cérebro. E aí, a gente pode dar um destaque aqui à questão do reconhecimento facial das fotos pelo Google, que a gente faz. É uma ferramenta de IA através da utilização do Deep Learning. E nós temos também a IA através de processamento de linguagem natural, a chamada PLN. Como é que funciona? Ela vai buscar padrões dentro de um conjunto de dados para realizar uma análise preditiva. Então, por exemplo, o reconhecimento de voz, a Siri, a Alexa, que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, o que a gente consegue perceber? Olha como a inteligência artificial está imbuída, está entrelaçada dentro da nossa vida, não só no nosso trabalho, mas na nossa vida. Olha quantas coisas eu falei aqui que a gente consegue identificar. E aí, eu trago para vocês um vídeo, e agora é o momento de vocês colaborarem comigo também para ficar mais interessante. Vamos ver como é que está a percepção de vocês. E vocês vão me dizer, eu vou passar o vídeo um pouquinho, aí vou parar e vocês reagem no chat com o joinha, o quê, para dizer se é IA, se não é IA, o que é real, o que não é real. Mas eu acho que é bem interessante. Por quê? Eu trago esse vídeo de forma representativa, trazendo uma grande questão com relação à utilização da IA para a realização de deepfakes, que é justamente o que a gente acha que está muito real,
Isso pode muitas vezes nos enganar, não só com imagens, mas também com vídeos para aplicação de golpes. Agora, na época de eleição, realmente vai ser um grande problema essa questão. Então, é só para vocês treinarem aqui comigo. Vamos ver como é que vocês estão. Ele vai perguntar é real ou não, e vocês respondem aí no chat, e depois a gente vê como é que está a percepção de vocês. O que não é real aqui nesse vídeo? Essa carne. O que vocês acham que não é real nesse vídeo? Se puderem dar uma reação. Se vocês acham que é a carne, pode botar um joinha. Se vocês acham que é o armário, pode botar um outro tipo de reação. Vamos lá, o que vocês acham? Ou no Já chat. estão soltando aqui a cozinha, já acham que não é real. Sim, você vai me ajudando aí, Débora, que eles estão colocando. Podem ir colocando no chat, pessoal. Tá. A cozinha não é real. Eu vou soltar o vídeo para vocês verem. A carne, a Elaine já acha que é a Não carne. existe, eu fiz ela com IA. Essa lareira. A carne não é real. A cozinha era real. Real. Vamos ver agora a lareira. Vamos lá. Essa lareira aqui, ela é real ou ela é IA? Débora vai me dizendo aí como é que está a percepção das pessoas. Por favor. O pessoal tá falando que é IA, a lareira, ó. Isaac, Luciano, Viviane, Elaine. A lareira todo mundo é tá achando IA? que a lareira é IA. É. Ó, vamos lá. Surpresa. A lareira aqui é real ou não? A lareira é real. A lareira mas é real. fogo não O é. fogo aqui não é. O fogo que não é. É. E agora, essa cozinha aqui, é real ou não é? É IA. Ela aqui que é real. Qual é a panela aí que é, IA, é real? Ou a cozinha é real ou IA? Panela aí. Se é real, se a cozinha é IA. O que vocês acham? O pessoal tá achando que é real, ó. Real, tudo. Real. O Luciano acha que tudo é real. Aí o Pedro... Surpresa. Nenhuma. Nem tem fogão aqui. Nem tem fogão lá. Olha como é perfeito. E olha como a gente pode ser induzido. Vamos lá, 2 carros. Aqui é real. Qual dos 2 carros é real? Ou se tem algum real, o outro não é? O que você acha, Débora? O pessoal tá achando aqui que é IA, os carros. Os dois. Os 2 Nenhum é carros. real. Os 2 carros são IA. Vamos lá. Os dois. Esse daqui é real. O outro foi feito com IA. Qual dessas janelas é real? Agora a Qual das janela, pessoal. janelas? Se as duas são IA ou se existe ou não existe. Vai começar a interagir. Ó, o Walter acha que da esquerda é IA. É Vamos isso, lá. Walter? Só essa daqui. A outra foi feita com IA. Qual Freira desses minha- lagos Ixi, aqui Acho que era o contrário, Walter. Mas valeu. Vamos ver lá o lago. Esse lago, ele é real ou ele é IA? Não dá pra saber, né, Vinícius? É muito... O Vinícius já desistiu. O Vinícius Só falou que não dá isso pra daqui. saber, ó. O outro foi feito com IA. Qual dessas portas aqui atrás foi feita de IA? E as portas? Agora as Aqui tem. portas. Aqui tem a mensagem de home, a outra. Da direita é IA, que tem a mensagem. O pessoal tá falando que é IA. Essa aqui é real. É real. Ao A contrário, outra foi a outra é feita de IA. Esse arranhado aqui no carro é real ou não? E esse arranhado no carro, ele é real ou não? O pessoal tá em choque, ó. Com o potencial Tá em choque, da né, inteligência artificial. É. O Marcelo já acha que o arranhado é fake. O arranhado Não é real, fake, não. né, Marcelo? Isaac também não, Viviane. O Osmar Ó. acha que é verídico. Não é real. Isso aqui foi feito com inteligência artificial. Seguradoras, cuidado com o golpe aí. O E que aí, não por é que eu real chamo a atenção? Vocês observam? Olha o quanto a gente erra. Eu errei vários também. E no final ele ainda dá ele chama a atenção e diz assim: seguradoras, cuidado com o golpe. E realmente, o que a gente está percebendo, né? A utilização da IA cada vez mais próxima da realidade e muitas vezes sendo utilizado para golpes. E eu acho que esse é a grande questão, um grande problema que a gente tem, né? As empresas de delivery
estão apontando cada vez mais a incidência de golpes nesse sentido. Eles, por exemplo, eu já vi alguns relatos, as pessoas pedem um sanduíche, eles tiram a foto, editam a foto através de IA, como se aquela comida tivesse alterado, depois entram na plataforma de delivery, por exemplo, questionando, requerendo reembolso porque a comida veio alterada. E ainda bota nota baixa para aquela pessoa, aquele restaurante. Então, está acontecendo bastante. Por quê? Porque também está sendo popularizado esse tipo de tecnologia, né? Está sendo cada vez mais popularizado. E isso gera um ônus e gera o bônus, né, para os golpistas e para quem domina as ferramentas. Então a gente tem que sempre ativar o nosso senso crítico agora, porque às vezes nem tudo que parece real é realmente real. É essa a imagem do vídeo. Estou tentando passar aqui para vocês. Eu acho que eu vou ter que tirar do compartilhamento de tela e voltar rapidinho. Eu vou compartilhar aqui rapidinho. Mas vocês percebem que é bem legal entender dessa forma, né? É bem interessante você conseguir Nicolas, visualizar. você tem alguma dúvida? O Nicolas está com a mão levantada. Quer mandar ela no chat? Não? Baixou a mão. Tô tentando aqui voltar, viu, Nicolas? Rapidinho. Vamos lá. Já está compartilhando minha tela para vocês? Já sim? Pronto. E aí, trazendo para esse contexto, né, como eu falei para vocês, a gente tem a IA também que traz, lógico, o benefício do nosso ambiente de trabalho. E como é que a IA pode trazer benefícios? Através da automatização de tarefas e principalmente na redução do tempo. O tempo hoje eu acho que é um dos ativos mais valiosos que nós temos, porque o tempo é algo que não volta. Então a gente tem que realmente se utilizar da inteligência artificial como ferramenta para poder otimizar as nossas tarefas e aumentar a produtividade. Fora a capacidade de analisar grandes volumes de dados e também de insights, né, identificar insights valiosos, e as decisões também estratégicas, elas podem ser aprimoradas por essa análise mais precisa da IA, mais produtiva da IA. Estou tentando passar aqui. Tá passando, Débora? Não, né? Não. Meu Mas computador talvez tá tenha aquele travando. delayzinho também, né? Pode ser. Pode ser que tenha um delayzinho, não sei. Eu acho que é Aí o foi. delay. Então, pronto. Isso. Então, algumas ferramentas de IA para otimizar o trabalho é justamente dentro desse contexto. O que é que ela consegue? Reconhecer, identificar repetições de processo para poder otimizar. E utilizar a visão computacional para justamente fazer uma interpretação mais acurada de imagens e vídeos para identificar padrões. E aqui são alguns exemplos de algumas ferramentas de IA que a gente pode utilizar para melhorar a gestão dos nossos negócios, otimizar os dados. Análise de dados e previsão, né? A gente tem, por exemplo, o próprio Microsoft, o Power BI, que cria relatórios interativos e dashboards, eu acho que muitos de vocês já utilizam nas empresas, o Trello para gestão de projeto, a própria Asana, para através de gestão de fluxo e planejamento, aí tem ferramentas de marketing, de atendimento ao cliente. Essa apresentação que eu estou fazendo para vocês, ela foi feita também no Gama, que é uma inteligência artificial que faz apresentações excelentes. E tem um melhor ainda, que eu acho que é o Presentation AI. Tem versões gratuitas e versões pagas. Faz apresentações muito boas, assim, executivas, muito boas para vocês, e com a utilização de recursos, tanto audiovisuais quanto interativos, bem interessante. Tem inteligências artificiais também que podem concentrar, como, por exemplo, a gente tem hoje a TES, que a TES, ela concentra diversas inteligências artificiais. Então, a empresa contrata essa ferramenta TES e você encontra várias inteligências artificiais, desde o chat GPT, a Ana Banana, gerador de imagens, inteligências artificiais mais complexas. Ela funciona como se fosse um chat GPT, só que com diversas ferramentas. E ela é mais segura para as empresas, né? Do que, por exemplo, você utilizar uma pesquisa dentro do chat GPT de forma gratuita. Depois eu posso passar para vocês, se vocês quiserem direitinho, explicando melhor essas informações. Mas aqui, falando em inteligência artificial, já falei um pouquinho de dado, contei a história. Eu queria passar mais um videozinho rapidinho para vocês, para a gente contextualizar e a partir daí entrar exatamente na questão dos dados pessoais. Deixa eu botar aqui. Olá, tudo bem? Aqui é Érica Pinheiro, advogada, vice-presidente da Comissão de Direito Digital
Eu queria só explicar para vocês uma coisa. Esse vídeo foi utilizado num outro evento, mas eu quis trazer aqui porque eu achei interessante para a gente conversar. Aí vocês me confirmem se está passando, se está ok. Passou. O vídeo passou já. Vocês conseguiram ouvir? Ouvi bem baixinho, acho. Mas o pessoal conseguiu ver o vídeo? Da Érica falando, advogada da comissão. Olá, tudo bem? Aqui é Érica Pinheiro, advogada, vice-presidente da Comissão de Direito Digital da Sim, o OAB pessoal viu. Bahia. Estou ouvindo. Gostaria de agradecer a presença de todos e todas nesse evento. Esse painel tratará sobre Advocacia 5.0, inovação, desafios e oportunidades de trabalho. Antes de iniciar o painel, eu gostaria de contar um segredo para vocês, de que eu não sou a Érica, mas um avatar, um clone digital que pode falar vários assuntos, em diversas línguas, me utilizando do mesmo tom de voz e imagem de Érica. Estou aqui para chamar sua atenção quanto aos desafios do uso da tecnologia, com destaque para a inteligência artificial e os desafios de sua compatibilização com a ética e os direitos fundamentais da proteção de dados e privacidade, além do perigo de sua utilização indevida para a aplicação de golpes virtuais, deepfakes e proliferação das fake news, inclusive nas eleições. Vocês conseguiram perceber que ali esse vídeo, na verdade, é um avatar meu? Quem colocou, bote aí no chat, Débora, você me dá um feedback, por favor. Na verdade, aí não sou eu. É um avatar criado dentro da plataforma HeyGen, em que utiliza a minha imagem, ele copia o meu tom de voz e eu posso falar diversas línguas. E O pessoal modificar tava o achando texto, que era real, inclusive. que era real, né? Não é. Sim. E aí, eu, inclusive, posso colocar, falar diversas línguas e mudar o texto quantas vezes eu quiser. Por que eu trago esse meu vídeo, que eu usei até no evento da UAB e estou trazendo aqui para vocês? Porque a gente está entrando numa inteligência artificial que sai de objetos, a porta é real, o carro, o arranhão é real, para pessoas. No momento em que, lógico, eu dei o consentimento para fazer esse vídeo, mas ele está utilizando a minha biometria, ele está utilizando a minha imagem, ele está utilizando a minha voz, que são dados pessoais, são dados considerados, inclusive, sensíveis, mais protegidos ainda pela legislação de proteção de dados. E por que que isso é tão perigoso? Primeiro, pela indução das pessoas com relação a erro, de que sou eu que estou falando, eu poderia estar falando qualquer coisa ali, e vocês acreditariam que era eu que estava falando. E por que que eu deixo um pouquinho esse vídeo para o meio da apresentação? Para que vocês ouçam no início o meu tom de voz e percebam, e a minha imagem, já que vocês a gente não me conhecem, né, pelo menos a maioria, e percebam os riscos que a gente está enfrentando nessa sociedade. E aí, minha biometria reconhece, né? A minha voz, meus dados pessoais. E por que que isso é tão importante, muito mais do que os objetos que eu coloquei no vídeo anterior? Porque dados pessoais valem muito dinheiro hoje, dentro desse mercado, dentro dessa sociedade digital que a gente vive. Para vocês terem uma ideia, essa foto aí do lado, que é uma plataforma de petróleo com as principais empresas, as mais valiosas do mundo à época, foi 2017. É uma foto da revista The Economist. E aí, as mais valiosas do mundo, Google, Facebook, Tesla, Microsoft, Uber, Amazon, todos trabalham com dados pessoais. Eles fizeram essa comparação aí com o petróleo para chamar a atenção de que os dados pessoais estavam tão valiosos quanto o petróleo. Isso em 2017. Mas a gente consegue observar hoje, em 2026, que os dados estão mais valiosos ainda do que o petróleo, muito mais do que ouro, briga-se que é o novo ouro, são os dados pessoais, né? Então, para vocês terem uma ideia, por quê? Porque quanto mais as empresas conhecem sobre os seus clientes, como a Débora já havia falado, ela vai fazer um perfil dessas pessoas. Quanto mais eu conheço sobre vocês, mais eu vou direcionar os meus produtos e serviços para vocês. Isso é ilegal de forma alguma, mas tem que ter barreiras éticas e também tem que ter lei para que isso não seja ultrapassado no sentido de invasão dos nossos direitos. Como eu falei para vocês, dados pessoais são sobre pessoas. Hoje, na nossa Constituição Federal, está lá no artigo 5º, que é a nossa lei máxima no Brasil, e diz proteção dos dados pessoais, como um direito constitucional, como um direito, uma cláusula pétrea que a gente chama, né? De tão importante que ela é. Tenho aqui parada a dignidade da proteção humana, da
da pessoa humana, assim também como o direito à privacidade, que às vezes a gente acha que é a mesma coisa, mas tem diferenças. Mas só para vocês terem uma ideia, por que vamos trazer para a internet? Por que dados valem tanto dia? Por que conhecer o meu consumidor é tão importante? Esse segundo gráfico aqui, colorido, é o que acontece em 1 minuto na internet, e olha que é um gráfico de 2021. Só para vocês terem uma ideia, em 1 minuto na internet, foram mais de 5,7 milhões de pesquisas no Google, mais de 44 milhões de views no YouTube, mais de 694 mil horas de vídeos dentro do YouTube, 44 milhões no Facebook, na verdade. Mais de 856 mil reuniões no Zoom. Então, só para vocês terem uma ideia, isso em 1 minuto. E aí a gente percebe que toda essa concentração de dados, essa monetização, muitas vezes faz com que a gente diz, nossa, esses algoritmos estão tão inteligentes, ou então a gente começa a pesquisar as coisas na internet, de repente eu pesquiso um tênis, esse tênis começa a aparecer, por que isso funciona dessa forma? E aí eu pergunto para vocês já tiveram a impressão de que seu smartphone ouve o que você fala? Eu tenho certeza que a maioria de vocês vai dizer que sim. E vou confirmar para vocês de que é real. A depender das configurações que a gente tenha no celular ou nos aparelhos interligados à internet ou com inteligência artificial que a gente tem em casa, ouve sim e faz o nosso histórico de consumo, faz o nosso perfil para essas empresas. Então, assim, como eu falei para vocês, não é proibido, mas tem que ter limites. E esses limites vêm através de quê? Da legislação, da proteção desses dados pessoais para a sua utilização. Então, aqui, rapidamente, só uma história que começou através lá de 2011, através da proposição do Marco Civil da Internet, chega em 2018 com a publicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil, mas foi uma publicação parcial, porque tiveram alguns anos aí de espera. Mas essa parte aqui eu já falei para vocês. Mas o que a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, como eu falei para vocês, não é só essa lei que rege, né? Tem a Constituição, tem outras legislações, mas ela é considerada um marco dentro da proteção dos dados pessoais, porque ela define também regras, define normas, define princípios, e ela tem uma aplicação que a gente chama de online e offline. Não é só uma lei que se aplica à internet, não, como o Marco Civil da Internet. Ela se aplica também ao post-it com dado pessoal que às vezes as pessoas colocam no computador, anota o telefone, deixa lá. Ela se aplica à mesa cheia de papel, com a planilha, com um monte de dados pessoais, quem trabalha no RH, principalmente, outras áreas que envolvem isso. Imprime, deixa lá, ou às vezes faz de rascunho, não descarta direito. Essa legislação, ela traz, como eu falei para vocês, princípios, ela tem um impacto muito grande, e ela determina normas também para as empresas e os órgãos públicos, o poder público, se adaptarem a ela. Como eu falei para vocês, só trazendo rapidamente o conceito, porque eu estou falando para o pessoal da Vexia, né, que implementou aqui na Rede Bahia, o dado pessoal é muito mais do que o nome e o CPF. Ela é qualquer dado que possa identificar ou tornar a pessoa identificável. Assim como eu falei para vocês, o peso da pessoa pode ser um dado pessoal, e a questão dos dados financeiros pode ser dado pessoal. Para vocês terem uma ideia, existe uma categoria ainda mais com relação a dados, que são os dados sensíveis, que são aqueles que têm uma maior proteção, como a biometria, como o reconhecimento facial, quando eu falei para vocês do vídeo, ou seja, considerado ainda um dado sensível, assim como informações sobre orientação sexual, informações de saúde. Então, quando a gente está na empresa trabalhando, o pessoal, vamos supor, atestado médico, o gestor recebe um atestado médico, não deixa em cima da mesa lá exposto, porque é um dado de saúde do colaborador, é um dado sensível, tem que ter um controle maior ainda. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabelece aqui alguns atores, que a gente chama de atores, né? Titular dos dados, que somos todos nós, pessoas físicas. Tem o controlador do dado, que é aquela pessoa natural ou jurídica que vai competir as decisões relativas ao tratamento dos dados. Tem o operador, que é quem vai realizar esse tratamento dos dados. E tem os agentes que a gente chama de Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma agência reguladora, de fiscalização e orientação, e o encarregado, né, que é a minha função hoje também, além de advogada, sou encarregada de dados, também conhecida como DPO, ou Data Protection Officer, e que eu acho que tem alguns de vocês aqui da empresa. E que tem essa missão, eu brinco de que é uma missão de ser o canal de comunicação entre o titular dos dados da empresa, também a Agência Nacional de Proteção de Dados. E aí, Érica, você falou de IA, você falou de LGPD, de proteção de dados, como é que há essa intersecção?
E aí, o que que acontece, por exemplo? Quando a gente fala de IA e dados pessoais, é, os algoritmos de machine learning, por exemplo, dependem de grandes volumes de dados. Isso cria desafios enormes com relação à conformidade com a LGPD. Então, as empresas precisam estar, o quê? Garantir o compliance, garantir com a responsabilidade ética, principalmente crucial nesse cenário. Porque o que que pode acontecer? Hoje no Brasil não existe uma regulação específica, uma legislação específica para tratar sobre inteligência artificial. Isso é um problema, na verdade, no Brasil e na maioria do mundo, né? Há 5 dias atrás, a Coreia do Sul publicou a sua primeira legislação, eu acho que a primeira do mundo, com relação à regulação da inteligência artificial. Ainda não consegui ler, mas vou dar uma lida como é que ela foi estabelecida. Mas só para vocês terem uma ideia, por que que é tão perigoso e a gente tem que compatibilizar com a Lei Geral de Proteção de Dados, com os direitos da pessoa humana? Porque a IA, ela não é 100%. Ela tem problema de vieses, tem problema também de discriminação, a depender de como ela foi treinada, e isso gera muito riscos, e que a gente precisa identificar esses riscos dentro da IA. Não só para a nossa vida pessoal, mas também dentro da nossa organização. Por quê? Ela pode ter alucinações e acurácias, e eu vou dizer para vocês aqui o que aconteceu semana passada comigo. Eu estava fazendo uma pesquisa dentro do chat GPT de um plano, estava fazendo um plano de aula sobre determinado assunto, e aí eu pedi para que, eu coloquei, ó, por favor, por favor não, mas eu coloquei assim, estabeleça um plano de aula sobre o assunto tal, e eu quero que você indique jurisprudências, né, que são decisões dos tribunais relativos àquele assunto. E aí, o ChatGPT me entregou o plano de aula com as jurisprudências. Mas eu achei estranho os números. Eu questionei para a inteligência artificial. Essas jurisprudências são reais? Ou você inventou? E aí, a inteligência artificial me respondeu que tinha inventado porque achou mais ilustrativo para compatibilizar com o texto que eu estava querendo. Então, olha o perigo que a gente tem. Ela deu uma alucinação. Faltou o quê? Acurácia. Isso foi real. E aí, se eu entrego esse plano de aula, alguém vai buscar essa jurisprudência, se eu estou fazendo um processo, o tribunal percebe que eu estou mentindo, eu, como advogada, ainda posso ser condenada por má-fé, por atentar à dignidade da justiça. E é uma coisa que, às vezes, as pessoas, o que que a gente está percebendo muito hoje dentro do ambiente de trabalho? Eu trabalho na Rede Bahia, são mais de 18 empresas, mas também sou consultora em outras empresas, e a gente percebe, dentro do jurídico interno, muitas vezes as pessoas vêm solicitar trabalho com contratos. Solicita um contrato, diz assim, olha, o contrato eu já fiz, é só você dar uma olhadinha. Só você bater o carimbo, aí eu olho assim, claramente escrito pelo ChatGPT. Mas aí vem a grande questão. O ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial, e vocês vão te ajudar como ferramenta, ela tem uma característica importante, você tem que saber perguntar. A inteligência do prompt hoje, eu acho que é a grande sacada que a gente precisa ter dentro do nosso trabalho, como utilização da IA como ferramenta para nos ajudar, senão ela pode nos atrapalhar. Então, hoje, o valor do profissional identificado é muito mais na capacidade analítica dele de perguntar e dele conseguir se estabelecer critérios ali, objetivos dentro da inteligência artificial para que ela lhe ajude, senão ela pode, inclusive, lhe atrapalhar. E aí, dentro desse contexto também, acontece que, às vezes, a inteligência artificial tem vieses. Quem treinou, ela utilizou base de treinamento com discriminação. Eu trago um exemplo para vocês do meu mestrado. Eu fiz mestrado em Direito, Governança e Políticas Públicas aqui na Bahia, estudando a questão do reconhecimento facial por inteligência artificial na segurança pública, né? Salvador foi a primeira capital do Brasil a instalar esse sistema. E aí, nas minhas pesquisas, a gente percebe bastante a questão de pesquisadores que já conseguiram comprovar vieses dentro da inteligência artificial para um público específico. Mulheres, pessoas pretas, né, principalmente mulheres pretas, para pessoas transexuais, há uma dificuldade de identificação, ou seja, tem alguma discriminação, tem alguns vieses ainda que, apesar de ter melhorado muito a tecnologia, ainda tem essa questão que precisa ser melhorada. Então, a gente precisa ter esse risco identificado dentro da IA para poder a gente utilizar isso dentro do nosso trabalho. Outro assunto super importante com relação a riscos é a violação de direitos de propriedade intelectual e direitos autorais. Por quê? Tenho certeza que a maioria de vocês, pelo menos, já ouviu nas últimas semanas a música A Sina de Ofélia. Ficou estourada no Spotify, foi matéria de internet, diversas emissoras de televisão também,
Por quê? Essa Sina de Ofélia, ela teve como base uma música de Taylor Swift. E ela foi totalmente criada por inteligência artificial. Sendo que não bastasse traduzir a música e dar sua interpretação abrasileirada com relação a isso, ainda se utilizou o rosto e a voz de 2 artistas do Brasil, que foi Luísa Sonza e Dilsinho, sem autorização. A música ficou um chiclete, aquelas músicas chicletes mesmo, grudada. Eu acho que tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu pelo menos, e ficou entre as 50 mais ouvidas acho que no Brasil pelo Spotify. O que acontece? Aí você me pergunta, quem é que eu vou monetizar? Os artistas autorizaram, a Taylor Swift autorizou, porque existe alguma legislação hoje específica para uma música criada em IA? Como é que eu vou recolher os direitos do ECAD, os direitos de distribuição dessa música? Então, o que acontece? Existe essa lacuna hoje e isso é bem complexo. É um risco que a gente também sempre identificar com relação à autoria dos nossos trabalhos. No caso específico, a Taylor Swift, que tem os direitos da música, ela entrou com a impugnação do Spotify, que derrubou a música, e eu não sei com relação aos brasileiros, né, que tiveram seus dados pessoais, sua biometria, sua voz, seu rosto. Não sei se eles chegaram a questionar a velocidade, mas para efeito, por exemplo, do ECAD, distribuição de direitos autorais, eles consideram ilegal, não tem nenhum. Então é muito complicado, né? Eu recebi até uma consulta, eu estou em Salvador, vai ter o Carnaval de Salvador agora, e uma empresa queria fazer um troféu da música do Carnaval e colocou entre as concorrentes a música a Sina de Ofélia. E aí eu questionei, eu disse, tá, e se ganhar, vai entregar o troféu para quem? É complicado, mas a música ainda toca absurdamente. Pelo menos aqui na Bahia ainda toca muito. Eu acho que é uma das candidatas à música do carnaval. Mas é uma música criada por IA e ainda, a meu ver, sem observância, totalmente sintética, sem observância, né, de uma legislação para tratar sobre isso. Fora os riscos também do ataque cibernético, de vazamento de dados e fraude, tudo isso como eu falei para vocês, porque ainda não existe uma regulação específica no Brasil relativa a essas utilizações de IA. Existe um projeto de lei, o 2338 de 2023, já está até bem avançado, mas ainda não foi implementado em sua totalidade. E aí, qual é o impacto da LGPD na utilização dessas ferramentas? A gente tem que estabelecer o quê? Regras rígidas para o controle desse compartilhamento de dados, incluindo o uso de IA, isso como governança de LGPD. A gente tem que trabalhar com o quê? Consentimento e transparência. Toda vez que vocês fizerem um texto, um trabalho, vai publicar, um trabalho que vocês, institucional, não bota que vocês utilizaram o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta, Gemini, Copilot ou qualquer outra. Não coloca lá autoria somente como você, tá? Por uma questão de transparência, nós temos que colocar em colaboração com IA, ou foi feita por IA. Por quê? Principalmente para quem está fazendo textos institucionais, vocês estão representando uma empresa ali dentro, né? Uma instituição. E muitas vezes, se não houver uma validação daquele texto de inteligência artificial, pode acontecer o que poderia ter acontecido comigo. Ela inventar e aí gerar todo esse desconforto, né? E, olha, inventou, e aí a empresa X que inventou no relatório. E aconteceu recentemente uma Big Four, que um relatório muito grande, complexo, foi praticamente produzido por IA e o relatório estava errado. Então, assim, é bem complicado quando a gente utilizar essas ferramentas que a gente precisa utilizar para otimizar o nosso trabalho, a gente trabalhe também com transparência, consentimento e ética. Por quê? Porque um dos princípios da LGPD também é a questão da responsabilidade da prestação de contas. Tá? Então, a gente tem que inovar, claro, não sou a favor, apesar de que, por exemplo, teve a Samsung, que, salvo engano, há alguns anos, ela teve um problema, por quê? As pessoas estavam utilizando no trabalho, colocando tudo dentro da inteligência artificial para fazer análise, houve um vazamento e aí um segredo de negócio. A partir daquele momento, houve uma política dentro da Samsung de que não poderia mais utilizar documentos dentro dessas inteligências artificiais de OpenAI, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem que sempre inovar. Como eu falei para vocês, como não existe uma legislação, é muito de autorregulação das empresas. Por isso que é tão importante que a gente inove com segurança. O que nós, das empresas, a gente precisa fazer? Antecipar riscos legais e reputacionais, porque imagina, eu como advogada, estou no meu cliente, com a jurisprudência que não existe, o tribunal ainda me multa por má fé. Olha o risco reputacional que eu estou tendo dentro da minha carreira, né? Ou entregar um relatório errado, como aconteceu com a Big Four.
com erros grosseiros, porque não foi checado né, por um humano dentro da questão da inteligência artificial. Então, assim, a gente precisa adaptar a governança ao ritmo da inovação, estruturar um sistema de compliance estratégico, isso a VEX faz muito bem, transformando riscos em diferenciais competitivos. E então, o que a gente precisa fazer sempre? Avaliação de riscos, como eu falei para vocês, adaptação à LGPD com todo o sistema de política de privacidade, políticas claras que garantam a proteção adequada. A própria IA, faça uma política de utilização da IA. Se sua empresa permitir, coloque as regras claras e sempre colocando a questão da ética e da transparência e do consentimento, que eu acho que é o mais importante. E, além de tudo isso, uma das coisas que eu mais gosto de fazer e que eu acho que mais vale a pena é a questão do investimento em capacitação e conscientização dos colaboradores, que é o que vocês estão tendo aqui agora, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Por quê? Não adianta investir milhões em tecnologia, porque o elo mais fraco dentro dessa relação entre tecnologia e ser humano é o ser humano. Então, nós precisamos identificar os riscos, nós precisamos nos antever a esses riscos, para que a gente possa inovar, aumentar nossa produtividade, mas dentro de um critério de transparência. E como é que é feito? Através do incentivo de quê? Da capacitação e da conscientização. Existem algumas medidas de prevenção contra os cybercrimes, que eu acho que também é bem importante dentro desse contexto aqui, que a gente já colocou a educação e conscientização, mas também políticas de segurança, criação de revisão de políticas claras, gestão de acesso, uma política para a segurança de dispositivos móveis, com relação à proteção de dados, criptografia, backups regulares, monitoramento de planos de incidente, a questão das senhas, que é muito importante, porque a senha não serve só para o nosso trabalho, mas também da nossa vida pessoal. Implementação de senhas fortes. O que é uma senha forte? Que pelo menos tem uma letra maiúscula, um número, um caractere especial. Não seja o nome de sua mãe, alguma informação que você encontre fácil dentro das redes sociais. Então, assim, a gente sempre tem que pensar porque vamos supor, um ladrão tem duas casas, tem uma com cadeado, tem uma com a porta aberta. Não significa que ele não vai conseguir quebrar o cadeado, mas ele vai pela oportunidade. Ele vai na que está a porta aberta. E aí a gente traz para a nossa vida. Nosso celular, por exemplo. Hoje a gente trabalha pelo celular, a gente tem nossa vida pelo celular. Vamos ativar no WhatsApp, por exemplo, aqui, a questão da dupla autenticação. Vai lá em privacidade, bota uma segunda senha. Mas não grava a senha no bloco de notas do celular, não. Por quê? Um celular perdido, uma exposição de dados, isso gera muito problema para a nossa vida. Fora que a gente fica muito suscetível aos golpes. Olha, eu tenho certeza que a maior parte do dia de vocês é recebendo telefonema de tentativa de golpe. Semana passada, eu sofri o golpe do falso advogado. Entraram em contato, criaram um WhatsApp no meu nome. Eles não conseguiram a minha foto do WhatsApp mesmo, porque minha foto só é habilitada para os meus contatos. E eu tenho a dupla autenticação, então eles não conseguiram invadir meu WhatsApp. Mas eles pegaram minha foto do Instagram, que é pública, criaram uma conta de WhatsApp, de WhatsApp Business, entraram em contato com alguns clientes meus, inclusive até com números reais de processos, né, que eu fiz uma denúncia no tribunal, fiz uma denúncia na OAB, além da polícia, para investigação relativa a isso. E alguns clientes mais atentos chamaram a atenção, porque viram que não era minha foto, entraram em contato comigo, e aí foi a partir daí que eu percebi o golpe. Então, a gente está suscetível disso o tempo todo. Uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa senha do Gov, os nossos dados para o Gov. Hoje, dentro do Gov, está toda a nossa vida, toda a nossa relação com o poder público, desde benefícios previdenciários, carteira de trabalho, social, lá no CAPS, né, para efeito de pesquisa, para qualquer tipo de relação que a gente tenha hoje com o poder público e tudo, Receita Federal interligado. Senha do Gov, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Então, esses são apenas alguns exemplos para evitar que a gente caia em golpes virtuais. E se cair, faz o quê, Érica? Denuncia, Delegacia Civil Digital, bota lá no Google, faz um boletim de ocorrência e guarda, porque seus dados pessoais vazados podem os golpistas podem abrir uma empresa com seu nome, contas como laranja, e isso gerar muita dor de cabeça. E se fizeram um Pix errado, como é que a gente faz? Já tem os mecanismos. Como é que eu faço para impedir que abram empresas no meu nome? Vai lá no Banco Central, no Registrato, coloca aqui, tem que pedir expresso consentimento, lá você bloqueia que abram empresas em seu nome sem que você tenha conhecimento, ou contas bancárias. Então, existem esses mecanismos que a gente pode fazer para poder minimizar tudo isso. Então, dentro desse contexto, dessa apresentação, a gente percebe o quê?
oportunidades são geradas pela inteligência artificial e pela própria LGPD, e que transformam o quê? Impulsionam o quê dentro das nossas empresas? A confiança do cliente. Quando a gente está conforme, a gente tem políticas, a gente tem regras claras do jogo, a gente capacita os colaboradores, a gente aumenta a confiança dos clientes. Isso se traduz em vantagem competitiva significativa no mercado. Além disso, trabalhamos com inovação responsável, porque o uso ético da IA abre portas para inovações, e a gente consegue, como empresa, desenvolver soluções que respeitam a privacidade e, principalmente, a eficiência operacional. Porque ferramentas de IA em conformidade com a LGPD, elas otimizam processos e levam dados, a gestão de dados mais eficientes. Então, falando muito em tecnologia, falando muito em IA, falando muito em dados pessoais, e essas oportunidades, riscos e desafios, eu termino falando para vocês o seguinte: muitas vezes temos, às vezes, medo de sermos substituídos pela inteligência artificial ou outra qualquer tecnologia. Mas sempre temos que entender que, lógico que a cada aumento, a cada evolução, a datilografia, os datilógrafos acabaram, né? Então, se formaram, veio o computador, ou diversas outras profissões com as revoluções industriais que vieram na história, mas o ser humano vai se adaptando. Então, acho que a regra da gente é se adaptar. E dentro desse mundo louco que a gente vive, de produtividade, de tudo, de inteligência artificial cada vez mais centrada, a gente tem que aprender a utilizar essas ferramentas a nosso favor. Quando a gente fala em IA, a gente fala em proteção de dados, é importante, eu deixo essa mensagem final aqui para vocês, em que pensem sempre, apesar de toda a tecnologia, de colocar o ser humano como centro. E eu deixo essa mensagem aqui final para vocês, trazendo o Ikigai, né? Ele é o ser humano no centro, ele é um trecho de um livro chamado Os Segredos dos Japoneses para Manter uma Vida Longa e Feliz, de Kimoji. Ele faz um gráfico, uma intersecção, e ele começa a entender quais são as razões da pessoa viver. E fazendo uma breve síntese aqui, que eu deixo de mensagem para vocês refletirem saiam do piloto automático, reflitam sobre o que te faz feliz. Todos temos um talento, descubra e aproveite, pergunte às pessoas próximas sobre os seus talentos. Liberte-se das suas correntes, saia da zona de conforto, busque novas oportunidades de trabalho e vida com qualidade. Dentro desse contexto de tanta tecnologia, de tantas coisas, de proteção de dados, lembre-se, traçamos todos somos seres humanos. E dentro dessa compatibilização, precisamos ser o centro de tudo isso. Porque a evolução vai acontecer, a inteligência artificial vai acontecer, mas os profissionais analíticos que conseguirem superar essa fase e trazer a IA como ferramenta vão se destacar no mercado. Eu agradeço imensamente o convite da Vexia e a audiência de vocês. Estou à disposição para dúvidas, esclarecimentos adicionais. Espero que tenha sido uma hora proveitosa, que vocês tenham adquirido conhecimento, e fico muito feliz de estar aqui fazendo essa exposição para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Érica, todo mundo reagindo aqui à sua apresentação, foi muito proveitosa. E nós tivemos uma dúvida aqui no chat do Vitor sobre a questão dos celulares ouvirem, né, as nossas conversas, como que ele poderia fazer isso, né? Ajustar, negar ali, usar como janelas anônimas, ou negar os acessos ao aplicativo, como que isso funciona? Se você quiser. Exatamente. Isso, utilizar janelas anônimas é uma das formas, e na parte de privacidade, identificar o que é que você está compartilhando. Principalmente no iOS, tem um iPhone, quando você vai baixar um aplicativo, aí ele pergunta, você quer permitir que o app rastreie? Aí você pode colocar, ou permitir somente no uso do app, ou não permitir, mas às vezes o app vai precisar para funcionalidade. Então, não permitir todo e qualquer aplicativo, né? A gente fazer essa gestão também é mais uma forma que a gente pode se proteger. Muito obrigada. E agora eu chamo o Gustavo Santarém, pessoal, ele vai falar um pouquinho da ferramenta da WISP. E nós conseguimos uma versão Trio para todos que estão aqui nos assistindo hoje, para poder fazer o teste da sua empresa, né? Ela está aderente à LGPD? Vocês já se perguntaram isso? Quais são os principais controles que eu teria que aderir ali à legislação para poder colocar pelo menos alguns assim já de cara e não me comprometer ali com a NPD? Gustavo, fica à vontade, pode se apresentar aí para o pessoal e apresentar a ferramenta.
Ok, obrigado, Débora, obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui, é uma excelente oportunidade para a gente trocar experiência, aprender cada dia mais. Excelente palestra aí, Érica, muito ponto interessante. Sobre LGPD e o que geralmente a gente vê em webinar, que no final a gente sempre dá algum incentivo, alguma premiação, e hoje, né, Débora, acho que o incentivo ele é muito valioso, né, que a gente decidiu aqui, que é mostrar para vocês, que, né, prover para vocês, na verdade, uma avaliação de maturidade, né, de conformidade da LGPD, né, sem nenhum custo, né? Então a gente vai utilizar para isso, a Avexa vem cada vez mais inovando aí suas soluções digitais. Então, a gente vai utilizar a plataforma WISP, que eu vou mostrar para vocês aqui o funcionamento, para vocês mesmos acessarem e preencher a avaliação de conformidade da LGPD. É uma avaliação extremamente intuitiva e direta ao ponto. Toda criada essa avaliação, né, pelo time, pelos consultores da Avexa, com toda a expertise do time e baseada, de fato, na LGPD. Então, vocês preenchendo essa avaliação, vocês já vão ter um resultado preliminar do score de maturidade da empresa de vocês, né? Uma visão do que precisa ser melhorado de maneira muito assertiva e muito tangível, né? Então, deixa eu mostrar aqui rapidamente como funciona, para vocês poderem acessar e realizar esse assessment, e depois já mostro também a ferramenta, né, e a navegação junto com vocês. Mas, basicamente, são 4 etapas, tá? A primeira etapa, vocês vão acessar a plataforma, né, o endereço no browser mesmo. A plataforma, ela tem a avaliação disponível da LGPD com 43 questões, tá, divididas em 6 sessões. Então, vocês vão poder navegar aqui na plataforma, né, através da avaliação da LGPD. Aqui, a priori, é como se fosse um formulário qualquer, mas vocês vão perceber que a plataforma ela traz muito mais visibilidade e conteúdo rico para vocês poderem avaliar, tá bom? Então, preenchendo a avaliação, né, vocês terão aí acesso imediato, tá? Do quê? Do score de maturidade. Então, terminou de preencher, clique em ver resultado, a plataforma já vai trazer para vocês o score de maturidade, né, em 5 níveis diferentes, traz também a visão, né, das dimensões que foram avaliadas, e não só isso, vocês também terão na íntegra todo o relatório que foi respondido, com todas as respostas, a conformidade de cada uma das respostas, né, e tudo isso disponível online, e mais, vocês podem realizar essa avaliação 1 vez, 2 vezes, e se por fim quiser algo mais elaborado, aí entra de fato a análise consultiva da Avexa, né? Que aí o que a gente faz? Aí é o grande diferencial da plataforma que ela tem, né? O LLM da Avexa e o LLM do ChatGPT, e ajuda, né, o consultor da Avexa a realizar um diagnóstico profundo da avaliação de maturidade LGPD para vocês. Né? Então, aqui é a gente, né, tomar todo o cuidado para usar a IA, como muito bem colocado pela Érica. Então, a gente faz toda essa curadoria, né? Utiliza a IA não de uma forma leviana, mas de uma forma consciente e de uma forma bastante cuidadosa. Né? Então, os especialistas da Avexa, eles vão avaliar a avaliação que foi preenchida por vocês e, consequentemente, gerar um relatório muito mais detalhado, onde a gente traz riscos para o negócio, recomendações estratégicas, ganhos para o negócio, roadmap de ações, né, papéis e responsabilidades, ferramentas, insights de mercado, tudo isso é feito, né, pelos consultores da Avexa, com a ajuda da LLM da Avexa e do ChatGPT, para que a gente possa trazer algo para vocês muito mais otimizado, né, automatizado, mais com tempo, né? A gente viu aí que tempo é de fato precioso, então aqui a gente consegue fazer esse relatório de uma forma muito mais veloz do que uma consultoria de 5, 6 meses. Enfim, então esse os passo a passo aí para vocês terem acesso à plataforma. Vou começar aqui mostrando rapidamente para a gente fechar o uso da plataforma. Então vocês podem, quem tiver interesse, pessoal, coloca aí no chat, por favor, eu quero,
para a gente criar o acesso, tá bom? A gente já fez a criação do acesso prévio, mas é importante também, quem ficou aqui até o final, às vezes, né, a gente não pegou ainda o e-mail, coloca aí no chat, por favor, eu quero que a gente vai criar os acessos e vocês vão poder responder essa avaliação que eu vou mostrar aqui. Basicamente, vocês vão acessar lá wispvexa.com, né? Então, vocês vão logar acessar a ferramenta. Deixa eu colocar aqui. E vai clicar aqui em login, né? Vocês vão receber o acesso à ferramenta por e-mail, tá? A Vexa vai enviar para vocês. Aqui eu vou logar com o meu usuário e está com o mesmo perfil do usuário de vocês para que eu apresente para vocês toda a plataforma. Então, logou na plataforma, basta clicar aqui em nova avaliação, né? No meu caso, o meu usuário aqui, ele já tem várias avaliações que estão em andamento. O que é isso? É a avaliação que eu comecei e não terminei, né? Então, vocês podem ir salvando, né, a avaliação como rascunho até finalizar. Às vezes não quer responder as 43 perguntas de uma vez, então vocês podem ir salvando a avaliação. Clicou em nova avaliação, vocês vão ter um catálogo de possíveis avaliações da plataforma WISP. A plataforma WISP, ela avalia muito mais coisas do que a LGPD. Além da LGPD, tem outras avaliações, mas está liberado a versão Trio somente a LGPD, tá? Então, clicou aqui, vai pedir o segmento de negócio da empresa, o nome de vocês, opcional, clicou em iniciar a avaliação, está aqui a avaliação que vocês podem responder da LGPD, tá bom? As 6 sessões aqui, vocês podem navegar pelas sessões, né, fazer a avaliação, lá embaixo pode salvar como rascunho, e quando finalizar as respostas, né, de todas as perguntas, o botão ver resultado vai ficar habilitado, tá? Ele só é habilitado depois que vocês respondem as 43 perguntas das respectivas sessões que são avaliadas. Eu vou acessar uma aqui para uma já preenchida, né? Depois que preencher, vocês podem também vir aqui em concluídas prévias, ou seja, vocês vão ver o resultado preliminar da avaliação da LGPD. Então, aqui eu já fiz várias, mas vou colocar aqui em ver prévia. Então, imediatamente vocês avaliam, né, o nível de maturidade, né, das 6 sessões, tá? Cada uma das 6 sessões que foram avaliadas, os gráficos aqui inteligentes, dinâmicos, e o detalhamento de todas as respostas que foi dado, né? Então, essa é a avaliação preliminar que vocês vão poder receber ela sem nenhum custo. E caso, né, queira receber a avaliação detalhada, aí basta, né, entrar em contato aqui com a Vexa, né? Você pode clicar aqui embaixo, não sei se vocês viram aqui, ó, avaliação completa, e chamar um dos nossos consultores, tá? E aí a avaliação completa, ela vem num nível de riqueza bem maior, né? E aí aqui eu tenho uma avaliação exemplo aqui concluída, tá? E aí você vai, depois que você, né, ter o retorno da Vexa, dos consultores da Vexa, você vai poder, inclusive, acessar também a avaliação, além da avaliação preliminar que eu mostrei, essa avaliação completa, né? Você pode baixar aqui o PDF, que é esse daqui, tá? É uma avaliação muito mais elaborada, porque passou pelos consultores da Vexa, né, sobre a maturidade aí da LGPD na sua organização. Então, riscos para os negócios, recomendações estratégicas, roadmap, ganhos para o negócio, indicadores-chave, papéis e responsabilidades, ferramentas e insights para análise de mercado. Tudo isso aí feito pelos consultores da Vexa com a ajuda da IA. Ok? Então, a gente vai passar para vocês mais uma vez, né, os acessos, o tutorial para quem tiver alguma dificuldade para navegar, mas é bem intuitivo, vocês viram aqui, e a gente está à disposição, tá bom? Agradeço aí todos vocês que ficaram aí até o final, né, e estamos aí à disposição para ajudá-los, tá bom? Obrigado, Débora, obrigado, pessoal, obrigado, Érico. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada, Érica. Então, pessoal, quem também quiser o acesso aí, porque às vezes recebeu o link da reunião, né, de outra pessoa, não fez a inscrição. Quem fez a inscrição, nós disponibilizaremos também os e-mails ali que aparecerem na inscrição. Mas, se alguém não fez a inscrição e entrou aqui como convidado, pode deixar o e-mail, falando eu quero aqui no chat,
que nós vamos disponibilizar, então, o acesso para vocês à ferramenta. Érica, mais uma vez, muito obrigada pelo tempo aqui que você despendeu para passar, né, todo esse conhecimento que você tem a respeito de proteção de dados, né, trazendo insights também valiosos sobre inteligência artificial. E foi mais uma vez um prazer contar com você aqui num evento nosso. Eu que agradeço, Débora, a confiança, o convite. Obrigada, Gustavo. Obrigada demais a todos os participantes. Assim, tá vendo a reação de vocês no chat me deixou muito feliz. E se a gente quiser manter contato, tá aí meu Instagram, Érica Pinheiro ADV, para vocês me seguirem. Sempre tô colocando coisas sobre direito digital, que é uma área que eu gosto muito. Estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Muito, muito obrigada, pessoal. Nós vamos encerrar aqui o evento. E o Gustavo vai passar depois aí as instruções, vocês vão receber o e-mail da Vexia com login e senha para poder acessar a ferramenta. Um abraço. Obrigado, Obrigada. pessoal. Até mais. Até breve.